E aí eu vou deixar aqui para a gente também começar esse nosso encontro, né, pensando um pouco sobre essa posição do terapeuta especificamente. Eu acho que esse filme, mais do que qualquer coisa, ele consegue que a gente pense nessas provocações, né, no que o analista consegue também oferecer, né, no encontro. Essas posições que também estão conectadas com aquele texto, aquela apresentação que eu fiz sobre a parte que me toca, né. Esse livro do Yao, esse livro aqui, ó, que é o Desafios da Terapia, né, que eu indico para Ah, todo mundo. Inclusive esse que eu estou mostrando para vocês aqui é da edição nova, mas eu sou muito afeito à edição mais antiga. Não sei, essa edição nova não me pegou como a anterior. Eu acho que eles fizeram algumas alterações assim significativas, mas necessárias, né? Porque a primeira é de 2005, eu acho que lançou no Brasil, e essa é de 2020, acho que foi ano passado, do ano passado que lançou. Então, aqui no capítulo 25, ele vai falar umas coisas interessantes pra gente pensar, né? Assim, e depois ir trazendo um pouco de elemento do filme também pra gente pensar isso, né? Então, tela em branco, esqueça, seja real. O primeiro modelo postulado do relacionamento terapeuta-paciente ideal foi a agora obsoleta tela em branco, né? Na qual o terapeuta permanecia neutro e mais ou menos anônimo na esperança de que os pacientes projetassem nessa tábula rasa grandes distorções de transferência. Uma vez que a transferência, né, que é essa manifestação viva de relações parentais anteriores, né, estivesse disponível para estudo da análise, o terapeuta poderia reconstruir com mais precisão o início da vida do paciente. Se o terapeuta se manifestasse como um indivíduo distinto, seria mais difícil, assim se pensava, que a projeção ocorresse. Mas esqueça a tela em branco, né? Nem hoje, nem nunca ela foi um bom modelo de terapia eficaz. A ideia de usar distorções atuais para recriar o passado fazia parte de uma visão antiga, agora abandonada, do terapeuta como arqueólogo, pacientemente raspando a poeira de décadas para entender e, assim, de alguma forma, desfazer o trauma original. Né? Compreender o passado a fim de aprender o presente, relacionamento terapeuta-paciente, é um modelo muito melhor. Né? Mas nenhuma dessas considerações merece o sacrifício de um autêntico encontro humano em psicoterapia. O próprio Freud seguia, em geral, o modelo da tela branca. Da tela branca? Talvez não. Notamos isso ao ler seus relatos de terapia. Ver, por exemplo, as descrições de terapia em estudos sobre histeria, ou as descrições feitas por seus analisandos de suas sessões com ele. Pense em Freud oferecendo a seu paciente um charuto comemorativo, né, ou de vitória, depois de fazer uma interpretação particularmente incisiva. Pense nele impedindo os pacientes de se apressarem para os outros tópicos, em vez disso, levando-os a se aquecer com ele no brilho de um insight esclarecedor. O psiquiatra Roy Grinker me descreveu um incidente em sua análise com Freud, em que o cachorro deste, que sempre assistia à terapia, caminhou até a porta no meio de uma sessão. Freud levantou-se e abriu a porta para o cachorro. Alguns minutos depois, o animal arranhou a porta para retornar e Freud se levantou, abriu a porta e disse: Veja, ele não aguentou ouvir toda aquela bobagem sobre resistência. Agora ele está voltando para lhe dar a segunda chance. Né? Nos casos de estudo sobre histeria, Freud entrou pessoal e corajosamente na vida de seus pacientes. Ele lhes fez sugestões fortes, interveio em nome com os membros da família, planejou comparecer a eventos sociais para ver seus pacientes em outros ambientes, instruiu um paciente a visitar o cemitério e meditar sobre a lápide de um irmão morto. O modelo inicial de Tânia Branco recebeu reforço de uma fonte inesperada na década de 50, quando o modelo de terapia não diretiva de Carl Rogers instruía os terapeutas a oferecer orientação mínima, muitas vezes limitando as intervenções a fazer eco à última frase do paciente. À medida que Rogers amadureceu como terapeuta, logo abandonou essa postura descompromissada com a técnica de entrevista da última frase em favor de um estilo interativo muito mais humanista. No entanto, piadas, paródias, mal-entendidos da abordagem não diretiva o perseguiram até o fim de sua vida.
E aqui eu acho que é um lugar interessante da gente parar, né, e pensar um pouco sobre essa questão, né, da posição do analista, né. Depois ele vai falar no capítulo 26 e no 29 trechos que eu acho que são importantes da gente refletir, né, sobre esse elemento, né, que eu chamo a partir de diálogo de autorrevelação, né. Esse filme específico, né, lançado acho que em 97, se eu não me engano, né, Good Will Hunt, com Robbie Williams, Matt Damon, Ben Affleck, o irmão do Ben Affleck. Foi um filme que foi indicado a alguns Oscars, ganhou 2 Oscars. É um filme bem bacana, assim, para pensar justamente a relação terapêutica, né? A gente é apresentado a 3 personagens principais, eu diria, né? Que é o Sean, que é o terapeuta, o Will, que é o analisando, e o Lambeau, que é o professor, né, ali do MIT, né, do Instituto de Matemática dos Estados Unidos. Eu acho que esses 3 são interessantes para a gente pensar justamente a relação terapêutica, talvez com um adolescente, onde a gente precisa lidar com os anseios de um pai, né, assim como no Quarto ao Lado, era possível que a gente pensasse a posição, né, do analista, do analisando e do supervisor. Acho que esse filme ele traz para a gente a possibilidade que a gente pense o analista, o analisando e o pai. Assim, né? A pessoa que quer que a pessoa tome jeito na vida, que vá para um lugar específico, que faça as coisas que ele não fez, que realize, né, as coisas que ele não realizou. E aí, na primeira parte do filme, assim, né, antes deles se encontrarem, é necessário, né, cinematograficamente, construir esse personagem, que é o Will. O Will é um rapaz desordenado, que bebe todo dia, que trabalha na construção, que os amigos pegam todo dia, depois vão pro bar, beber, e encher a cara, e se divertir. Mas também começa uma cena, a primeira cena do filme é ele lendo o livro. Assim, e você já nota que, pô, esse cara lê muito rápido, né, assim, quase como engolindo o livro, né, não é assim que eu leio, é muito provavelmente não é a maneira que vocês leem também. E aí vai denotando no filme, talvez, uma possível habilidade extra do Will, que é esse rapaz que, de algum modo, tenta se camuflar dentro de uma rotina comum, né, mas, ao mesmo tempo, escreve e resolve enigmas matemáticos que o professor colocava ali como um grande desafio para os seus alunos, né? Não era para todo mundo, né? Era para os alunos do Gerald Lambeau, né, esse professor. Em algum momento, essa, o Lambeau fica surpreso porque alguém conseguiu fazer ali a resolver muito rapidamente, né, o exercício que ele colocou, então ele coloca outro mais difícil ainda e fala assim: ficamos 6 meses para fazer esse, né, assim. Pelo menos dessa vez vamos ganhar tempo, porque isso é mais difícil. E aí ele se depara com o Will fazendo esse exercício. O Will vai para casa, olha, né, resolve, e depois ele coloca no quadro. E o Lambeau percebe ele, né, e ele acha que ele tá pichando a parede, acha que ele tá zoando alguma coisa. E aí ele vai lá reclamar, o Will sai correndo, e aí o assistente, né, do Lambeau, que eu acho que poderia até fazer um papel de mãe, assim, né, porque ele tem um jeito mais doce, né, com as frustrações que acontecem ao longo do filme, né, assim, tanto com o Lambeau quanto com os súditos ali, né, as pessoas que se referem ao Lambeau. E aí, enquanto o Lambeau tá reclamando com o Will, ele olha pra parede e fala: tá certo, tá correto, né, assim, o Will tinha acertado mais um, o que chama a atenção e fala: como assim, né, o janitor, né, o zelador tá fazendo coisas que matemáticos demoram meses para fazer. Nesse mesmo meio tempo, o Will se envolve numa briga, cai ali na cadeia, e aí o Lambeau acha ele, e aí oferece como uma saída que ele fizesse encontros semanais com um terapeuta e também tivesse ali uma questão da matemática, onde eles poderiam estudar e resolver enigmas matemáticos por muito tempo, né? Isso é interessante, né? Porque aí o Will já coloca a primeira resistência à terapia, né? Ele fala assim: olha, a matemática eu aceito, a terapia não é comigo.
não quero, né? Mas precisavam de relatórios, então assim, não era algo discutível, ou você fica aqui ou você vai preso, né? E aí começa-se uma saga curiosa, né, em busca desse terapeuta que vai conseguir falar e acessar o Will, de algum modo, né? E lembre-se, é um garoto que não queria terapia, é um garoto que não estava afim disso, né, desde o momento zero. E aí o Lambeau vai atrás ali, né, dos psicanalistas, dos caras mais, assim, talvez óbvios, os melhores que tinham. E o Will tinha a grande habilidade, assim, ele não era só bom com os números, mas ele consegue rapidamente sacar algumas coisas, tal qual um chat GPT conseguiria, assim, sabe? Através das características da pessoa, devolver de algum modo alguma coisa que a incomodará. E que fará as pessoas desistirem dele, não ele desistir. Tanto que ele sai, ué, esse não quer me atender, né? Provoca o primeiro analista dizendo que ele era gay, e ele não, ele acha um insulto, né? Assim, lê o livro dele em uma noite, né? Acha um insulto, vai embora e fala, não vou atender esse rapaz, né? Claro que tem uma questão caricata, né, dos terapeutas, forçosos, assim, né? Daí tem esse, tem o do hipnólogo, né, assim, que ele vai e até finge que está sendo hipnotizado, e é engraçado essa cena. Mas de algum modo ele joga contra, né, as técnicas em geral. As técnicas não vão funcionar com o Will especificamente, né? Uma psicologia muito dotada de processos, assim, né? Fica claro isso. E aí corta para o Sean dando aula, né? Uma aula sobre Kubler-Ross, né? Não sei se vocês separaram no quadro, né? Kubler-Ross que escreve, acho que é sobre a morte e o morrer, né? 5 estágios ali do luto, né? Muito interessante. E parece de algum modo desinvestida, assim, parecia que era uma sala pouco interessada na aula dele, assim, até a hora que ele faz uma piada com Freud, né, assim, é bem caricato também, talvez uma tiragem cômica do filme, para apresentar esse professor despojado, tranquilo, mais simples, mas assim, ainda é um professor, né, e ainda assim na posição de transmissão da psicologia ali, né. Aí o Lambeau vai conversar com ele, e aí fica claro que existe uma relação anterior entre ele e o Lambeau, né, assim, na formação, né, em Harvard, né, que ele é formado, os encontros que acontecem ali escolares, que ele também ele se nega a participar, acho que por conta da superficialidade dessas relações, mas já vai se apresentando também um analista, assim como um analisando mais complexo do que aqueles que apresentaram antes, só atendendo o Will, e você nem sabe o que que é, o que aconteceu, né? Mas já vai trazendo também uma carga desse personagem que também precisa ser desenvolvido, que é esse analista, assim, né? Fala sobre o luto, você fica sabendo ali que ele perdeu a esposa, fica sabendo que o Lambeau, apesar de ser um grande amigo, não prestou condolências para ele, porque estava fora, não quis chegar perto, né? Pede ajuda pro Sean, e ele pergunta, foi qual, né? Não foi a sua primeira opção, né? E aí ele sabe todas as outras opções que ele foi atrás, assim. E aí fica claro que o Lambeau é um grande de um egoísta, assim, só tá pensando no que é melhor para ele, assim. Mas mesmo assim o Sean fala, manda o garoto vir, né, vou conversar com ele. E aí tem aquele primeiro encontro, que é aí que eu acho que é onde inicia, assim, o filme, assim, como possibilidade pra gente pensar a clínica, né? Bom, acho que a primeira parte do filme, que é o primeiro encontro entre os dois, é fantástica, porque o Sean, muito aberto, muito tranquilo, né, pedindo pra sentar, não sei o quê. Uma coisa que é interessante, toda vez que eu assisto esse filme, eu percebo outro detalhe, assim, né? Eu acho que, sei lá, deve ser a sexta vez que eu vejo esse filme. Assim, esse filme é muito bom, assim, para pensar clínico. E aí, dessa vez, eu fiquei assim, será que ele não vai pedir para ele apagar o cigarro? Né? Que ele puxa o cigarro, vai andando pela sala, aquele monte de livro, eu falo, será que ele não vai falar que não pode fumar? E aí ele tem um jeito muito curioso para dizer para ele parar de fumar. Que ele fala assim, seria mais saudável enfiar esse cigarro no seu rabo, né, assim. É uma maneira muito curiosa de dizer não fume, né.
Mas mesmo assim, sem dizer para ele o que ele podia ou não podia fazer. Assim, ficou claro que talvez ele não quisesse, mas ele não diz assim, claramente não faz, né? É, Depois o Sean vai olhando, o Will vai olhando a sala, vai se contextualizando do ambiente. Afinal de contas, até esse momento ele não tinha lido o livro do Sean, né? O Sean tem um livro sobre atendimento a caso de veteranos do Vietnã, né? Naquele momento o Will ainda não tinha lido, né? Vai andando, andando, conhecendo o espaço, tirando onda, até que ele encontra uma pintura que o Sean fez, né? E assim como um chat GPT, ele vai lá e faz uma leitura e uma análise precisa de algum modo, né? E até esse momento estava tudo certo. E ali, quando ele encontra a pintura, o Will percebeu o ponto fraco onde faria com que o Sean caísse fora, né? O abandonasse. Assim. Ele ia forçar a relação, assim como ele forçou com os outros. E aí estava tudo certo, ele fala sobre isso e o Sean convocando ele, vamos sentar, né? Vamos sentar. E aí ele vai falar da esposa dele, né? Que é um ponto, assim, que até então o Will não sabia. E fala e faz um comentário sobre a esposa dele, e aí o Sean pega ele pelo pescoço. Assim, né? O que é muito interessante, porque já quebra um pouco essa teoria de tela branca. Né? Um analista pegando assim, no pescoço, tá dizendo, existem limites, e meu limite é esse. Né? Manda ele embora, e aí você fala, oh, não, agora acabou, né? Assim como todos os outros, o Will conseguiu exatamente o que ele queria. Ele acha o ponto fraco, bateu na homossexualidade do outro, bateu no método do outro, e esse não vai querer mais ver ele. Pegou pelo pescoço, levou ente estranho ali, estranhando tudo. Ó, semana que vem, traga o garoto. Tá tudo certo. E aí eu acho que é onde tem ali o poder convocatório desse espaço. E eu acho que é a parte mais que a gente pode se abastecer clinicamente, assim. Eu acho que ali o chão brilhou, assim, né? O Will chega para o mesmo lugar. O chão convida para um novo lugar, um novo espaço. Um espaço onde ele não poderia perambular também. Um espaço, um banco, olhando para o rio, né? E ali, o chão faz o que a gente chama no Yalo de autorrevelações. Primeiro ele pega, né? Lugares, assim. E ele vai e fala sobre a capacidade dele, a ultracapacidade, coisas que ele sabia antes mesmo que ele falasse. Porque o Lambeau fez a questão de contar. Coisas que talvez o Lambeau não fez questão de contar do Sean, né? Assim. Então ali também mostra uma posição de poder, de que eu sei mais sobre você do que você sabe sobre mim. E aí ele abre mão disso. Quando ele fala dessa coisa de ser do South, né? Os dois são do South, e fala da Capela Sistina. Isso é muito interessante, né? Você pode ler um livro, você pode dizer sobre tudo, mas você não sabe o cheiro de lá. Você nunca foi até lá, né? E ali ele fala um pouco de si, né? E o convoca. Assim, se você quiser, né, é isso. Vamos aí. Não lembro muito bem se ele abre detalhes exatamente sobre a esposa já nesse lugar, né, nesse espaço, mas é um pouco como uma auto-revelação, assim, diferente dos outros analistas, assim. Porque nesse momento o Will ainda tá provocando ele, né? Você tem tesão nisso, né? Você não sei o quê. Quase como se tudo levasse o ponto de que o Will tem uma questão com esse lugar da vulnerabilidade e da sexualidade que as pessoas na posição de poder têm em relação a ele, assim, né? E aí começa-se ali um novo jogo entre os dois, que é quem vai falar primeiro, assim, né? E muito interessante, porque o Lambeau, né, com a sua urgência, fala, como assim, né? Ele não tá falando, você não vai falar, você não vai puxar, você não vai encher o saco, né? Não vai acontecer nada, como se já não estivesse acontecendo, né? Existe um diálogo silencioso entre os dois que precisa ser mantido, que é, ele falou, eu falei, agora é a vez dele falar. Eu não vou falar nada, eu não vou provocar, eu não vou fazer nenhum tipo de pergunta, deixa ele falar. E aí tem aquela. Aí
O Will resolve quebrar o silêncio com uma piada da aeromoça, né? Quase como se ele tivesse dito que viajou, só que o Sean já sabe que ele não viajou para lugar algum, né? Mas ele conta em primeira pessoa, como se tivesse acontecido com ele. Ele dá até uma risada. Mas ele aponta, né? Você nunca saiu, né? Ele mas não é tão engraçado se não foi em primeira pessoa. Ele falou, realmente, né? Não é tão engraçado. E aí o Sean faz outra revelação dele, né? Sem que o Will perceba, ele tá falando sobre ele. Ele tá falando sobre questões pessoais dele. Ele tá falando sobre os puns, sobre as partes idiosincráticas da esposa. De verdade, ele não fala ali no rio, na frente do rio. Ele fala nesse momento que a esposa dele morreu, né? Faz uma auto-revelação. Quase como se ele dissesse assim, obrigado por ter falado. Esse é o seu pagamento. Me conheci, né? A minha autorrevelação significa obrigado. Estamos em contato. Estamos intimamente. Você fala, eu falo. Você fala, eu falo. Você fala, eu falo. Nunca vai ser só sobre um falar. Isso, de algum modo, faz com que eles tenham o que eu chamo de alívio cômico, assim. Sempre que eu vou tratar de assuntos muito sérios com alguns clientes, dar risada ou tratar isso de uma maneira meio cômica é uma maneira de aliviar a tensão. Então, assim, eles deram risadas juntos, eles estão juntos pra caramba. Como assim? É uma risada tão gostosa que eles dão, né? Ela acordou com o próprio pum, né? Assim, é tão bonito isso, tão legal. E acho que nesse momento já tinha acontecido outras coisas. Eu não sei se o Will já tinha conhecido a garota, já tinha saído com aquela garota, né? Já tinha conhecido aquela coisa, acontecido aquela coisa em Harvard, né? Enfim, não precisa ser cronologicamente, até porque vocês têm o exercício de talvez ler, assistir o filme por conta de vocês. Mas acho que tem um pouco disso, assim, né? A relação terapêutica, principalmente, por isso que eu acho que é muito parecido com o tratamento de adolescentes, assim, tem a ver com ganhar confiança, tem a ver com estabelecer relação e principalmente construir intimidade. E isso nunca é feito de um lado só da relação, né? Nunca é a pessoa que vai se abrir intimamente para você e aí se dá a intimidade, de forma alguma. Os seus atravessamentos, a sua história, né, assim, perguntas que a pessoa pode fazer para você, né, assim, é, abrem espaço para que esse lugar chamado intimidade seja construído num vazio feito a quatro mãos, né? Tanto por você quanto por eles. Eles te dão, você dá um pouco. Afinal de contas, ele está de frente de um ser humano, né? E de um ser humano que também perdeu coisas, né? Um ser humano que, apesar de ter vindo do mesmo lugar, tem uma história completamente diferente. Assim, tem condições completamente diferentes, né? E que precisam se encontrar de alguma maneira. E que usa, né, dessa autorrevelação. Tá fazendo sentido para vocês? Estão me acompanhando? Tamo junto? Boa. Eu vou ler o 26. Não sei se vocês têm algum comentário. Qual? Dá? De boa? Temos? De boa. Tá bom. Aí aqui no capítulo 26, no capítulo 25 ele vai explorar ainda mais um pouco sobre a autorrevelação, né? E aí eu vou juntar um pouco de Yalom com o filme pra gente ir pensando nisso, né? Então ele vai falar aqui, ó, 3 tipos de autorrevelação do terapeuta, né? É contraproducente para o terapeuta permanecer opaco e escondido do paciente, né? Há muitos bons motivos para se revelar ao paciente e nenhum para dissimulação, né? Assim, há muita coisa positiva em você se revelar e pouco em você se esconder, né? No entanto, sempre que começa a conversar com o terapeuta sobre essa questão, observa um desconforto considerável, que se origina em parte da imprecisão do termo autorrevelação. A autorrevelação do terapeuta não é uma entidade única, mas um conjunto de comportamentos, alguns dos quais invariavelmente facilitam a terapia e alguns dos quais são potencialmente problemáticos e contraproducentes. Pode-se chegar a alguma clareza delineando 3 domínios da revelação do terapeuta. O mecanismo de terapia. 2, sentimento do aqui e agora. E 3, a vida pessoal do terapeuta, né? E aí, antes da gente mergulhar neles, porque eu também não vou mergulhar nos 3 especificamente, só vou na vida pessoal do terapeuta. É importante entender isso, né? Se existe algo que foi criado entre o Sean e o Will,
é justamente essa questão dessa revelação dupla, né, desse jogo duplo, dessa vulnerabilidade conquistada pelos dois e oferecida pelos dois do encontro terapêutico, né? E aí, nesse momento, eu já vou assumir que ele já tinha encontrado a garota ali na árvore, já estava saindo, e ele traz isso como uma insegurança para o Sean, né? Sobre as pessoas serem perfeitas só no primeiro encontro, né? Depois que a gente vai conhecendo elas, a pessoa vai sair daquele lugar, assim, né? E aí o Sean faz essa provocação para ele, quase como se você seguir nesse sentido, você nunca vai encontrar alguém ou nunca vai se abrir para ninguém, né? E aí é interessante essa intervenção, porque isso faz com que o Will pense a respeito disso, né, do que estava acontecendo, mas também pense a respeito da própria imperfeição também. E aí, eu não sei se é nesse momento que o Sean faz uma intervenção dessa, né, e aí o Will volta para ele como se ele fala sobre o casamento, né, que ele também não vai atrás de ninguém, de que ele tá ali, eu já casei, eu já casei, eu já casei, já tô casado, já tá certo. E aí o próprio Will usa a mesma intervenção contra o Sean, né? Então, desse jeito, talvez você nunca mais vai encontrar alguém, né? E isso é muito interessante, porque isso diz de uma relação que vai se constituindo quase como se não houvesse autoridade. Nesse momento fica claro que os dois estão sendo transformados e convocados para uma nova lida dentro da relação terapêutica. E é por isso que esse trabalho que a gente faz, principalmente quando ele vem para esse lugar da autorrevelação, ou da espontaneidade, ou da autenticidade, ele coloca a gente muito em risco, assim, porque é inegável o fato de que seremos fundamentalmente transformados pelas transformações que os nossos clientes fazem consigo. Quase como se eles nos convocassem, assim, caramba, né? Por que não? Né? Por que eu também não? Né? E nesse momento, quando ele faz essa intervenção de volta para o show, ele fala, acabou o tempo. Assim, não vou deixar você seguir mais com isso. Né? Eu não sei se é nessa intervenção que ele conta do jogo, eu acho que é nessa intervenção que ele conta do jogo de beisebol, que ele fala, eu precisava ver uma garota. Né? Então ele deixa de ver o jogo, o Will fica inteiramente assim dentro do jogo ali, e aí ele fala, não, eu tava vendo a garota, não faria isso 1000 vezes de novo, assim, né? Quase como deixar algo incrível por outra coisa muito incrível, assim, né? E é engraçado que depois dessa intervenção, né, o Will manda de volta, corta pro Will. É isso, né? O filme ele permite que a gente tenha uma visão um pouco mais holística, né, assim, de tudo que está acontecendo, né? Então, logo depois dessa intervenção, o Will vai até a faculdade, vai atrás da garota que ele estava querendo, né? E a convence de que eles poderiam sair naquele momento. Pede desculpas, ela fala, não, eu tava esperando tua ligação, tá tudo certo, amanhã a gente se encontra. Ele fala, não, eu quero agora. E aí ele se vê vulnerável. Assim como ele ficou vulnerável na relação terapêutica, ele também se vê vulnerável na relação amorosa, né, que é o que o Yalom vai chamar de microcosmos e macrocosmos, né? Vai pensar a relação terapêutica, né, dual como um microcosmos e um ensaio para o mundo. Então, todos os efeitos macro, né, são refletidos no micro, né, e é uma via de mão dupla. Então, eu ensaio a intimidade, eu ensaio a vulnerabilidade com você para poder fazer isso ali fora. O que é muito interessante, porque isso depende justamente do convite para a vulnerabilidade que o próprio Sean se coloca quando ele conta da própria intimidade também. Então, é interessante que não existia uma via de acesso teórica, né, de processos e domínios que levaria a esse lugar se não fosse a construção da intimidade, da relação terapêutica, né, que convoca tanto o Sean quanto eu para algo diferente, né, assim. Aí o filme vai se desenrolando, existem diversas outras intempéries, né, que vão se dando. Lambo começa a ficar cada vez mais dentro disso, assim, né, dessa sensação de como o cérebro do Will é maravilhoso, assim, né, porque ele vai resolvendo, ele resolve muito rápido as coisas, muito mais rápido do que ele,
E ele vai lambendo esse cérebro, assim, achando que ele anda, ele cria ou estabelece relações, porque é isso, né? Tem momentos que ele abraça, assim, tem momentos que ele bate na mão, quase como se fosse um grande amigão, assim. Mas o Lambo é egoísta demais para poder ver o Will, né? Para poder perceber também as necessidades, ou pelo menos se perder nas necessidades do Will. Porque pro Will aquilo é tediante, aquilo é fácil demais, aquilo ali é bobo, chato, né? Mas pro Lambo é um projeto de uma vida inteira, né? E aí eles vão fazendo os exercícios ali, o Lambo vai conseguindo entrevistas de emprego cada vez mais interessantes, né, pro Will, mas mais uma vez, sem perguntar se ele quer, sem perguntar se é esse o caminho que ele deseja, apagando, assim, o Will enquanto protagonista da própria vida, muito diferente da relação que ele estava estabelecendo com o Sean, que envolvia, sabe lá o que vai acontecer, assim, sabe lá o que a gente está indo, só estamos caminhando e construindo relação íntima, e só a convocação para intimidade já é suficiente para uma grande transformação, né? Tanto na vida do Sean quanto na vida do Will. Em determinado momento, o Lambo cobra o Sean disso, né? Porque o Will, ele marca uma entrevista e o Will manda o personagem do Ben Affleck lá tirar uma onda, né, com a cara dos rapazes, né? E não vai, né? O relacionamento do Will também vai se intensificando, né? E, e aí chega num ápice, né? Assim, quase como diversas situações inflexíveis acontecendo, Lambeau pedindo para ele ser o gênio e trabalhar para a CIA, assim, né? CIA não, né? Esqueci o nome lá da agência, lá de segredos lá, né? Segurança, né? Segurança Nacional. Agência de Segurança Nacional. Ele convoca ele para esse lugar, né? Quase como você precisa ir para cá. A namorada começa a convocá-lo mais para esse lugar de intimidade e autorrevelação, no sentido de eu tô sacando já que não tem uma família, não tem outras coisas, eu quero ir para Califórnia porque eu vou estudar. É curioso porque isso chama a atenção dela também para fazer autorrevelações, né? E tá o Sean ali no meio, né, sendo cobrado inclusive pelo Lambeau, de que precisa influenciar o Will a seguir uma carreira extremamente de sucesso, que vai vir financeiro e tudo mais, assim, né? E aí o Will se vê nessas três forças, assim, a única que permite que ele seja ele mesmo é com o Sean. E aí tem essa garota que convoca ele para um espaço ainda mais íntimo de vulnerabilidade, e tem um Lambeau que é um pé no saco, assim, né? Então acontece um strike de relações, né? Ele briga com ela faz autorrevelação, falando, eu nem queria esse dinheiro, né? Eu gastaria esse dinheiro se eu pudesse ter meu pai de volta, assim. Então vai se revelando diversas coisas que não estão escancaradas na nossa cara, né? A gente não conhece as pessoas, a menos que a gente convoque elas para esse lugar de intimidade, né? De me revele coisas sobre você que a menos que você me dissesse, eu nunca saberia, né? Que é um jogo, assim. Ninguém sabe o porquê que o Will é daquele jeito. Ninguém sabe qual é o passado do Will. A gente que assiste não sabe ainda, porque o filme não se presta a esse lugar de explicar, assim, né? Essas coisas. O Will briga com a namorada, fica puto, né? E acontece um strike, assim. Destrói o relacionamento com ela, né? Manda ela aí, fala que não ama ela, sai fora, você não me conhece, e revela um pouquinho enquanto ele tá na agressividade, tentando se proteger da intimidade com ela, que ele era queimado com bituca de cigarro. E pergunta, você quer saber disso? E ela não sabia, desculpa. E é um pouco desse lugar, né? O quanto achar que se sabe alguma coisa pode te fazer ter movimentos precoces também, né? No sentido de pressionar sem saber o que está pressionando. Mas também é necessário o convite para a revelação o tempo inteiro, porque isso permite com que a gente possa puxar, forçar a relação para o lugar certo, sem ser leviano. Nada pior do que você provocar a pessoa para um lugar e ela falar, mas foi assim que meu pai morreu. Porra, sabe? Lascou a sua intervenção, né? E aí você se dá conta, pô, por que eu não perguntei como que o pai dessa pessoa morreu antes de provocar?
Porque é isso, a gente precisa ver a pessoa no seu movimento mais constitucional, integral, assim, né? Todos os buracos, todas as porosidades, assim. E aí depois disso ele vai lá pro Lambeau, né? O Lambeau provoca ele, por que que você não foi naquela entrevista, né? Porque eu não quero, e não sei o quê, e resolvi isso aqui. E aí ele briga com o Lambeau também, assim. Você sabe como isso é fácil, né? Você sabe como isso é estúpido para mim, né? Você sabe? E ele vai e queima o que ele resolve, né? Assim, e traz uma sensação de nostalgia do analógico. Assim. Caramba, a gente corre atrás do papel. Né? Hoje em dia, foda-se assim, o papel. A gente tem diversas cópias, né, dos documentos. E o Lambeau pega aquele papel agachado, assim, né, ajoelhado, assim, né? E aí o Lambeau finalmente se revela, cara. Né, assim, tipo, é o filme que vai convocando para altas revelações, se você se der conta disso. Vai e se revela, assim, né? Você sabe, você não sabe como é para mim ver alguém como, saber que alguém como você existe. Né? Alguém que não precisa se esforçar, alguém que já nasce com isso, assim. Você não sabe como eu me sinto a respeito disso, assim, né? Quase como se fosse uma grande inveja, assim, né? E é ótimo para mim, de algum modo, estar te controlando. Porque te controlar me dá poder, mais poder para mim do que o que você tem sobre mim, né? E fala isso ajoelhado, assim, né? Triste, assim, derrotado, maravilhoso. Daí corta para outra relação, relação do Sean e o Will, né? E aí fica aquela coisa assim, será que essa também vai ser destruída? Será que essa também vai acabar, né? E isso eu já estou cortando muitos detalhes do filme, né? Já estamos lá chegando perto do fim. Será que essa também? E aí ele entra na sala. E aí eu acho que o Sean, nesse momento, ele cede um pouco para as necessidades do Lambeau, assim, né? Ele não é verdadeiro, porque ele provoca um pouco, né? Para o que você vai fazer, né? O que vai ser da vida, né? E ele fala, você é pastor, né? Você é pastor. Fala que terminou o relacionamento e o Sean não sabia. Você é pastor, então sai da minha sala, né? Como assim sai da minha sala? E aí o Will faz uma coisa que ele não fez nas outras relações que ele quebrou, né? E isso diz de um lugar completamente diferente de construção de relação íntima, porque com a namorada ele evita dizer que a ama, né? E quebra as expectativas dela. Com o Lambeau ele quebra as expectativas de que ele será ali um cérebro controlado, domesticado e que revela que só tá fazendo aquela merda ali para, sabe assim, para não fazer outra coisa, né? Para não ser preso, porque foi o que aconteceu. Mas quando o Sean, manda ele embora, ele fala: eu pensei que nós éramos amigos. Não sei se vocês se deram conta disso. Pô, pensei que a gente era amigo. Como assim você tá me mandando embora? Achei que a gente era amigo. E aí o Sean, não sei se envolvido pela raiva, pela pressão do Lambeau, pelo desrespeito daquele encontro que ele tem com ele no bar, assim, né? Pela provocação de um lugar de será que eu tô dando liberdade para essa pessoa ser ela mesmo? E de algum modo a gente se pergunta mesmo assim, né? Será que eu tô dando tanta liberdade para esse cliente ser ele mesmo? Será que eu não devia orientá-lo? Será que eu não devia dizer o que ele tem que fazer? Mas ele é tão bom nisso, né? Mas isso é uma escolha completamente deles, né? E é sempre muito bom que a gente consiga respeitar, né, a dação, né, a vida, o mundo mundando, né, o horizonte de sentido se dando a cada vez, de uma maneira cada vez menos interventiva, né, assim, para que a gente não seja controladores, orientadores de vida, pessoas que, com uma boa ação, tira completamente a autonomia da pessoa sobre a própria vida, né. Acontece uma série de coisas ali, né, depois disso no filme, e uma delas é o Will voltar e ficar ali trabalhando com o personagem do Ben Affleck, que eu acho que é o Chuck, não sei o nome dele, acho que é Chuck. E o Lambeau enchendo o saco, né, do Sean, né? Como assim? Cadê o garoto? Como assim não vai vir? Tal, né? Essas coisas. Então existem diversas quebras, assim, né? A gente não é mais apresentado para a garota realmente vai embora, assim, ele faz umas ligações, mas não corresponde,
né, se mantém firme na posição do abandono, né, quase como se ele estivesse abandonando os outros, ele evitasse ser abandonado também. Depois ele tem uma conversa, e aí acontecem diversos diálogos paralelos, né, um é esse diálogo entre o Will e o Chuck ali na construção, né, e aí o Chuck ele fica puto, assim, fala, porra, se você continuar se você continuar sendo, você tem um ticket para ir embora daqui, você é super inteligente, né? Se você estiver aqui, eu te respeito, assim, não quero saber de você. Eu acordo, aí ele faz uma revelação. Eu acordo, aí faz uma revelação que o Will não sabia. De novo, auto-revelação. Eu acordo todo dia com a esperança de bater na sua porta e você não me atender. E aí o Will fica, porra, não sabia disso, achei que nós éramos amigos também. Achei que a gente era parceiro, achei que estava tudo bem, achei que você nessa posição. Né? E ele lembra disso. Fala, você tem um ticket, né, que todo mundo aqui queria sacar. Né? Seria um desrespeito, né, você ficar aqui. Com essa autorrevelação, isso movimenta algumas coisas no Will que vai bater na porta do Sean, de novo. Né? E o Sean já estava, sei lá, quase fechando o diagnóstico, o relatório, se ele faltar nas análises, eu vou ter que colocar, e se ele faltar ele vai ser preso, mas assim, é uma decisão dele ainda. Né? Lógico que o Sean não quer mandar o Will para cadeia, mas não haverá outra solução, assim. Afinal de contas, ele precisava escolher também. E aí, nisso, eles têm uma discussão ali, o Lambo e o Sean sendo cobrado, né? Cadê o Will? Cadê? Ah, você quer? E aí eles gritam, se exaltam e falam, mas não é o que ele quer. E dá pra ver que o Will tá atrás da porta ouvindo tudo isso. Ele fica ali numa silhuetinha ali. A gente sabe, né? Eles os dois não sabem. Até o momento que o Will entra na sala, como quem chegasse pra sessão, com uma outra revelação escondida do Sean. Ele percebe nesse momento que o Sean tá do lado dele, de algum modo. E tá brigando com o Lambeau por causa disso. Né? Ele entra na sala, o Sean tá com o arquivo do Will na mão, né? E aí mostra fotografias de uma criança maltratada, né? Quase como se fosse um efeito visual, né? Uma revelação que não é autorrevelação, mas é uma revelação que você tem através de um documento sobre mim. É o livro que diz da Capela Sistina, do próprio Will, né? Mas a gente não sente só por ver aquele relatório. A gente não sabe como é. A gente não sabe quais são os efeitos emocionais só de ler um relatório que conta a história, de histórico de abuso, alguma coisa. A gente tem uma leve espiada enquanto espectador também desse documento, né? Afinal de contas, o Sean tá mexendo nele, assim. E aí, o Will de pé, perto dele, fala, você tá vendo aí, né? Ele, tô vendo, tô vendo. E aí o Sean fala, não é sua culpa. E aí o Will fala, eu sei. E ele faz um movimento analítico fantástico, assim, que é não encerre algo importante, quase como o Freud ali, né? Não encerre na primeira ecoada. A primeira resposta é, eu sei que não. Mas o Will não sabe, porque ele tá agindo defendido das relações desde isso. Aí ele fala, não é sua culpa. E vai chegando mais perto, né? Eu acho que esse movimento é quase como se ele fizesse também outra saída cinematográfica para dizer do quanto o John está se aproximando da raiz dos problemas do Will também, né? E se aproximando fisicamente, mas quando a gente está atendendo alguém, a gente está sentado, né? Tem uma distância, mas o filme faz questão de dizer, não foi sua culpa, não foi sua culpa. E aí o Will, quando percebe que o Sean está muito perto, empurra e fala, você não, sai fora, você não. Né? E aí o Sean não desiste. Né? E aí eu acho que ele pega mais do que pega no pescoço dele. Pega onde dói, né, na relação, se aproximando.
E aí eles dão aquele abraço, o Will tem aquela catarse, né, assim. E é um abraço que transforma os dois, quase, quase como chegando perto. Quando eu dei a aula desse filme, há uns 2 anos atrás, eu percebi, eu não sei se é assim no dublado, não sei se vocês assistem dublado, mas ele começa falando sport. Primeiro começa kid, né, garoto, depois sport, mas quando ele abraça o Will no final ele chama de filho. Ele fala, filho. Eu acho bonito também isso, porque vai dizendo dessas etapas da relação, né, assim, criança, esporte, e depois ser meu filho, né. Estamos aqui. Ainda mais o Will, que é um garoto que, que foi adotado, né, que sofreu diversas coisas, assim, chamar de filho. E eu acho que é uma posição meio de pai curativo, assim, né. Ele cura o, o Sean, enquanto alguém que não tem filho, né, assim. E o Sean cura essa figura paterna também faltante na vida do Will. Acontece isso. O Will vai na entrevista de emprego lá, né? Realmente entra, né? Ele vai atrás de umas que ele perdeu lá. Os garotos, ele faz aniversário, dá um carro para ele, né? Os colegas dão um carro para ele. Fica feliz com o carro cai nos pedaços, mas fica feliz. E aí, as sessões com o Sean já não é protocolar. Ele tá mais solto, ele tá mais leve, ele tá sentado assim, não sei o que, tá falando disso, tá falando das oportunidades. Parece que alguma coisa acalmou, né, na vida do Will, né, se organizou. E da vida do Sean também. Que naquela última sessão, o Sean, ele tá resolvendo algumas coisas porque ele vai viajar, né, eles estão fazendo um fechamento. E ele fala, é isso então, né? Aí ele fala, acho que é isso. Acabou a nossa sessão, né? E aí, eu já participei de aulas, eu já conheci muitos outros alunos, já conheci muitos outros psicólogos, assim, e eu conheço psicólogos que não pegam nem na mão das pessoas. Eu conheço, pessoalmente, assim. Eu acho isso um absurdo. E uma vez, eu estava em uma formação de das análises, e aí entramos nesse assunto, assim, né? Abraçaram ou não abraçaram o cliente? Aí tinha uma moça lá que tinha diversos argumentos para dizer sobre não abraçar alguém. Eu não gosto de ser abraçado, eu não abraço, e não sei o quê. Inclusive, terminei com o meu analista o dia que ele me abraçou. Pois bem, eu abraço como eu abraço meu pai, abraço minha mãe, abraço meus amigos, abraço meu irmão. Eu sou uma pessoa do abraço, desculpa. Não consigo fingir que eu não sou do abraço, né? E aí eles encerram o encontro terapêutico com um abraço. E é muito engraçado, porque o Will pergunta ainda, né? Fala, isso aqui não quebra algum código de ética, né? da, da relação terapêutica, né? E aí o Sean fala muito inteligentemente uma piada, né, gente? O quanto o efeito cômico é importante em alguns momentos. Só se você pegar na minha bunda, né? Aí tá errado. Enquanto tá abraçado, tá tudo bem, né? O Sean revela também que vai fazer algumas viagens, né? Que vai tirar ali um momento sabático, né? Quase revelando também o quanto o Will foi bom para ele. Quanto às intervenções de um cliente difícil, o convocou para um movimento de mudança também, né? E aí, partindo para o fim do filme, né, o Will pega esse carro, né, vai até a porta do Sean. O Sean, a casa dele, meio simples, né, não dá muito detalhe também. Eu tava louco para ver uma foto da esposa dele, mas não tem, né, arrumando suas malinhas. E o Will deixa na carta uma cartinha lá para ele, né. E na cartinha tava, desculpa, diga pro Lambo que eu não vou mais, eu não vou comparecer à oportunidade de emprego, eu tenho que ver uma garota, né? E acaba o filme
com esse lugar. Dos dois, olha que interessante, né? Os dois começam se aproximando e no final é cada um seguindo o seu caminho. Um indo para a Califórnia e o outro indo viajar para ver o que acontece. A gente não sabe se o Sean vai encontrar uma nova esposa ou não. Mas os dois fazendo movimentos corajosos. Que assim como o Sean não consegue ter certeza do que ele vai encontrar lá, o filme encerrar mostrando o carro indo para frente sem mostrar o encontro do Will e da namorada também revela que a gente não sabe se ela vai dar uma chance para ele ou não. Mas não é isso o que importa. O que importa é a estrada que se abre depois de boas intervenções e de um caminho possível íntimo, assim. E é por isso que esse filme é tão incrível pra gente pensar, né? Os anseios de um, os anseios... Desculpa, pai, eu não quero ser médico, eu vou ser o que eu quiser, e eu não sei o que vai acontecer. Eu não quero ficar com essa pessoa, eu quero ficar com outra e eu não sei o que vai acontecer. Se abrir as possibilidades, o porquê não, afinal, que abre para todos esses caminhos. Mas, principalmente, o quanto a relação íntima dá lugar no mundo para as pessoas. Em geral, o nosso trabalho ele não é muito complexo, assim, é difícil. Ele é difícil porque a gente está em jogo o tempo inteiro, assim. Nossos clientes mudam e você fala, cacete, né? Eu também quero mudar. Por que eu estou nesse lugar, né? Por que você é hipócrita de perguntar? Por que você não faz e eu não faço? Né? E a gente não está, de algum modo, protegido, né? E aí, para terminar, queria ler o 29 com vocês. Ele é um pouquinho mais longo, então apertem os cintos. Não é tão assim. Eu abro para a gente bater um papo, ver quais foram as reverberações também. Tá? No capítulo 29 desse livro maravilhoso, né, do Yalom, ele vai falando sobre o terceiro aspecto da auto-revelação. Então, a gente falei sobre o 25, entrei no 26 que ele fala sobre esses três, e já vou pular para o 29. Mas se vocês quiserem saber um pouco mais, recomendo ler o 27 e o 28, que é justamente onde ele vai falar sobre outros aspectos do aqui e agora. Mas eu acho interessante, assim como a gente estava falando aqui o tempo todo sobre as altas revelações do Sean, falar sobre essa coisa do cuidado, né? Porque a gente não pode fazer nada sem cuidado, né? Não assim, vou abrir minha vida e ver o que... Não. Tem que ser sempre com uma visada terapêutica, né? Então, a revelação sobre os dois primeiros domínios, né? O mecanismo da terapia aqui e agora, devidamente enquadrado no capítulo 27, parece direta e não problemática, né? Mas em torno do terceiro tipo de revelação, né, a vida pessoal do terapeuta, gravita uma considerável controvérsia. Se a revelação do terapeuta fosse avaliada em um contínuo, tenho certeza de que ela seria colocada no topo. No entanto, nunca tive a experiência de revelar demais. Pelo contrário, sempre facilitei a terapia quando compartilhei alguma faceta de mim mesmo. Então é uma ressalva quase dizendo assim, olha, nunca tive efeitos colaterais negativos. Né? Muitos anos atrás, quando minha mãe morreu, fui a Washington para seu funeral e para passar um tempo com a minha irmã. Eu estava liderando um grupo ambulatorial na época, e o meu co-terapeuta, um jovem residente de psiquiatria, não sabia o que fazer e informou ao grupo que eu estaria ausente por causa de uma morte em minha família. Não abriu a intimidade do Ian. As reuniões do grupo estavam sendo gravadas em vídeo para fins de pesquisa e ensino, e quando voltei uma semana depois, assisti à fita da reunião, uma sessão produtiva e altamente energizada. Né? O que fazer na próxima reunião? Como não tinha dúvidas de que ocultar a morte da minha mãe seria prejudicial para o processo do grupo, decidi ser transparente e dar ao grupo tudo o que eles solicitaram. É axiomático que, se um grupo evita ativamente alguma questão importante, nenhuma outra questão será abordada de forma eficaz, que é justamente o meu mantra, né? Como que a gente espera que o nosso cliente seja sincero com a gente se a gente não é sincero com ele, né? Abri a reunião, informando-os da morte de minha mãe, e respondi a todas as perguntas, né? Alguns queriam saber detalhes da morte, do funeral, outros perguntaram como eu estava lidando com isso, outros perguntaram sobre minha relação com a minha mãe e irmã. Respondi a todos com grande franqueza e contei, por exemplo, sobre meu relacionamento turbulento com minha mãe, que tinha escolhido morar na Califórnia, em parte para colocar quase 5.000 quilômetros
entre nós, né? Detalhes que depois eu fui ver na autobiografia dele, que chama Becoming a Psychotherapist. Em português, acho que eu mandei, eu não sei, mas tem uma tradução também para português, né? Não achei em físico em lugar algum, mas tem o PDF, né? E a mãe dele realmente foi, nossa, sem vergonha. Eu disse a eles que, de muitos modos, ela tinha sido um dragão, mas perdeu suas presas com a idade. E nos últimos anos, nosso relacionamento ficou muito mais próximo. E eu fui um filho exemplar. Por fim, o grupo perguntou se havia algo que pudessem fazer por mim, né? Respondi que achava que não, porque vinha lidando sem parar com a morte da minha mãe, ao conversar intensamente com amigos e familiares. Por fim, eu disse que acreditava que agora tinha energia para trabalhar efetivamente no grupo. Então, o grupo voltou aos seus assuntos e teve uma reunião muito produtiva. Durante anos, usei a gravação dessa reunião para ensinar o processo grupal. Tenho certeza de que minha revelação não apenas removeu um obstáculo potencial para o grupo, mas também de que o fato de eu ter modelado a autorrevelação, né, foi um evento libertador para ele. Então, o fato dele ensinar que essa abertura incondicional pode ser usada e repetida por todos os outros participantes do grupo, né? Outro exemplo que descrevi em uma história, 7 lições avançadas em terapia do luto, no livro Mamãe e o Sentido da Vida, né? Envolve um exemplo semelhante. Pouco antes de me encontrar com uma paciente enlutada, recebi um telefonema informando-me da morte do meu cunhado. Como minha paciente era uma cirurgia em crise, pelo falecimento do marido e do pai, e eu tinha tempo antes de partir para o aeroporto, resolvi manter minha consulta com ela e abri a sessão informando-a do que acontecera e dizendo-lhe que, no entanto, tinha decidido manter o encontro com ela. Né? Em vez de viajar correndo, vou te atender porque a gente tem um encontro. Né? E é o que ela faz. Né? Ela explode com grande fúria e me acusou de tentar comparar minha dor com a dela. E deixa eu te falar uma coisa, ela acrescentou. Se eu posso aparecer na sala de cirurgia para meus pacientes, então você com certeza pode aparecer para me ver. O episódio provou ser muito útil para a terapia. Minha revelação permitiu que ela revelasse sua raiva pelo luto, o que abriu um novo e fébrile período do nosso trabalho. Há muito tempo, um colega trabalhou com um paciente cujo filho tinha morrido de câncer. O longo curso de terapia foi útil, mas não totalmente bem sucedido. Meu colega, que também tinha perdido um filho pequeno 20 anos antes, optou por não compartilhar essa informação com o paciente. Olha que loucura, né? Muitos anos depois, esse paciente, né, contatou mais uma vez e eles retomaram a terapia. O terapeuta continuou a ser assombrado pela própria perda. Passou anos escrevendo um longo artigo sobre a morte de seu filho. Decidiu compartilhar a escrita com o paciente, né, esse artigo sobre a perda do filho. Essa revelação, que era novidade para o cliente, provou ser um grande instrumento para acelerar o trabalho da terapia. Se os pacientes querem saber se sou casado, se tenho filhos, se gostei de certo filme, se li certo livro, ou se me senti constrangido em nosso encontro em algum evento social, sempre respondo diretamente: por que não? Qual é o problema de ser sincero? Como alguém pode ter um encontro genuíno com outra pessoa enquanto permanece tão opaco, né? Volte uma última vez ao paciente que me criticou por usar no restaurante. Aí tem essa história, né? O Yalom dizia sobre ele atendia no fundo da casa dele, né? Um casebrezinho. E aí tinha como usar duas referências, né? E ele usava o restaurante chique e o cliente reclamou com ele disso, né? Então, voltando a esse caso, né? O paciente que me criticou por usar um restaurante sofisticado como ponto de referência para saber como chegar no meu consultório, deixando de mencionar a lanchonete de fast food vizinho. Né? Então era muito mais fácil dizer que tinha um McDonald's do lado que dizer que tinha um, sei lá, um restaurante chique muito antes. Né? Optei por responder com franqueza. Ora, Bob, você está certo. Em vez de dizer vire à direita na Fresca, que é o restaurante, eu poderia ter dito vire à direita quando chegar à barraca de tacos. E por que eu fiz essa escolha? Tenho certeza de que é porque prefiro me associar ao restaurante mais refinado. Eu me sentiria desconfortável dizendo, virem na barraca de tacos. Tem razão. Né?
De novo, qual é o risco? Estou apenas reconhecendo algo que ele, obviamente, já sabia, né? E apenas quando chegamos à minha admissão, podemos nos voltar para a importante questão de explorar seu desejo de me embaraçar. Não conseguiu. Tem razão, cara, devia ter feito outra coisa, né? Assim, de forma alguma, a autorrevelação do terapeuta substitui a exploração do processo de questionamentos pessoais dos pacientes. Faça ambos. Alguns terapeutas fazem questão de responder as perguntas com terei prazer em responder, mas primeiro gostaria de saber o máximo possível sobre essa pergunta. Às vezes eu uso, né, essa abordagem, e eu também, Roberto, né? Mas raramente encontrei uma vantagem particular em insistir em qualquer outra ordem específica. Primeiro você me pergunta porque você está perguntando e depois eu respondo, né? Se for um paciente novo, muitas vezes escolho modelar a revelação, né? E armazenar o episódio em minha mente para retornar mais tarde, né? Se for incomum para o paciente fazer perguntas, considere o ato de questionar como água para o moinho. Certifique-se de retornar a ele, né? Ela vem, eu respondo, mas por quê? Respondo, mas por que você está perguntando? Não é porque você está me perguntando para depois eu responder, né? O tempo deve ser considerado. Com frequência, o terapeuta pode optar por esperar até que a interação termine. Talvez até a próxima sessão, e tem um comentário seguinte. Parece-me que algo incomum aconteceu na semana passada. Você me fez algumas perguntas pessoais. Podemos revisitar isso? Como foi essa interação para você? O que permitiu que você se aproximasse de mim de uma maneira diferente? O que você achou da minha resposta? Porque isso também devolve para ele, né, esse lugar de eu quero saber, mas por que você quer saber, né, assim, mas eu já revelei, né. E é isso, minha gente, eu acho que a ideia era pegar um pouco desse manejo do Sean, da autorrevelação, e falar um pouco da minha clínica também, nesse sentido, porque eu faço isso, assim, e o quanto isso é fantástico, principalmente com adolescentes, assim, que eu acho que, mesmo que vocês não consigam perceber dessa maneira, eu vejo esse filme do Gênio Indomável como justamente um adolescente, né, transviado, assim, né, de que quer fazer o que quer na hora que quer, e a gente precisa ser principalmente verdadeiro, para que ele, de algum modo, se sinta confortável para ser verdadeiro com a gente, porque tá todo mundo querendo, de algum modo, que ele seja alguma coisa, que talvez ele nem tenha escolhido ser, né, mas aqui não tem problema, que a gente consiga criar encontros terapêuticos, quase como os que o Sean propõe para o Will, ok? Falei pra caramba, hein? Quase uma igreja agora, uma hora falando direto. Como é que vocês estão por aí? Falem comigo. É bom ouvi-lo, porque foi tudo bem concatenado, né? Tô te ouvindo. Todo. Vocês estão me ouvindo? Agora eu tô. Pronto. Ah, tá. Mostrei, cara. Eu acho que foi interessantíssimo ouvi-lo demasiado, porque foi bem construído, assim, né? Toda a trajetória do filme e implicado aí com a questão do livro, né? Eu também até comentei com você, estou coincidentemente lendo esse livro do Yael, e é muito interessante, né, como você trouxe a questão, por exemplo, do abraço. Eu acho que esse é um incômodo que alcança todo terapeuta, o momento de se perguntar, e o lugar do abraço, né, na relação terapêutica? Acontece que às vezes quem propõe esse abraço, inclusive, ou quase, né, corporalmente pede ali, olha, agora eu acho que um abraço cairia bem, pode ser o cliente, de fato. Isso já aconteceu comigo. E quando a gente está nesse lugar preso nessa concepção do não abraço, a gente pode perder essa espontaneidade, né? Que a própria revelação, a autorrevelação vai trazendo para a relação terapêutica, né? Então, achei interessantíssimo toda essa construção que você foi fazendo ali, casando a leitura do livro com as cenas do filme, e eu estava assim quase que vendo aqui na minha frente trechos de sessões com os jovens lá da universidade onde eu atendo. E tem muito tudo isso aí que no filme é retratado, né, dessa maneira que você veio trazendo pra gente. Então, assim, eu, como sempre, né, Roberto, impactada por você. Por mim, pelo Yawa e pelo filme, assim, né? Eu acho que tem. Sim, sim. Mas que bom que você tá lendo o livro, assim. Você tá por onde, mais ou menos, nele já? Já chegou nesses episódios 25, assim? Eu tô, acho que 22, tô ali pelo 22. Ah, perfeito. Uhum. E esse é um livro fantástico, assim, né? E a Clara tá estudando.
no outro grupo, né, do Existential Psychotherapy. E esse livro, claro, eu acho que é um compilado que ele faz, né? Ele escreve, eu acho que nos anos 2000, que são 16 anos. Aí, você já tem aí, ó. Que linda essa primeira edição. Então, eu comecei, mas eu tenho a outra versão, é diferente um pouco do que você está Essa é a primeira falando. versão. Essa é a primeira versão. Ele não Essa usa a palavra revelação, né? Ele usa a exposição. Isso. É diferente um pouco. Eu não vou ter de cabeça os termos, assim, né? Mas essa edição realmente ela é diferente, né? Ele muda algumas coisas, né? Eu achei num sebo. Maravilha. Eu sou rata de sebo. Que bom. E essa é incrível, essa edição. Eu gosto mais dessa edição do que essa aqui. Eu acho que ela é mais direta ao ponto, assim. Essa aqui ela dá uns rodeios a mais, assim, né? Mas a gente estava lendo o Existential Psychotherapy, e eu acho que o que ele faz aqui é justamente isso, né? Ele vai tentar fazer um pequeno guia, tanto para analistas como analisandos, assim, todo mundo pode ler, esse livro é livro para todo mundo, assim, é muito gostoso de ler, traz muitas situações clínicas, assim, e eu recomendo muito, assim, mesmo, e é muito conectado com o Existential Psychotherapy, né, que é o livro magno dele, assim, né, só que de uma maneira muito mais gostosa, leve, solta, assim, então é uma alegria, assim, eu me faço principalmente, assim, nessa coisa do YAMO, né, e depois das análises, e depois a gente vai pensando nessa questão mais artística, assim, né, mas os abraços fazem parte da espontaneidade, e que bom que a gente pode ser espontâneo, né, sem medo das pessoas irem embora, assim, tá tudo bem, você não quer, mas eu não vou também modular o meu comportamento baseado naquilo que eu acho que você vai agradar mais, assim, sabe, porque não é sobre isso. É sobre uma troca, né, assim, constante. Fala, Cal, você abriu o microfone, quer falar? Não, eu estava pensando aqui, porque a gente vai muito naquilo do paciente, né? Então, às vezes, existem técnicas, né? Quem trabalha com corporal faz algumas coisas, né? Tipo, põe a mão no ombro, né? Quando fala para sentar. Então, essa coisa do toque, quando você falou, né? Que você estava naquele curso que a pessoa é porque tem a questão cultural também. Nós somos assim, né? Nós somos mais calorosos, mais. Então, eu tinha uma paciente que ela tinha essa coisa, né? No começo eu achava estranho, depois, aí eu fui me ligando, porque ela queria me dar um beijo na chegada e na saída. Sabe aquele beijinho? Oi, tchau, tudo bem? Assim? Mas é exatamente isso, né? É exatamente isso. Porque que efeito que tem esse beijinho de oi, assim, né? De falar, oi, amiga, tudo bem? Como é que você tá? Assim, em vez de você perguntar, a pessoa pergunta. E a parte que mais me tocou foi ele levando ele para passear, né? Para fazer a sessão, para passear, para fazer a sessão fora, né? Ó, levando ele para passear. E sentou lá e jogou a real, né? No mundo real, não na salinha, não preso ali em alguma coisa que pudesse ter um outro significado para ele, mas tipo, eu estou na vida aqui com você. Eu achei muito bonito isso. Esse filme, ele dá abertura pra gente pensar muita coisa que talvez a gente pense que é errado, né? Por isso que a gente não pratica. O Tamás, né, lá da ADI, ele tá na Suíça, se eu não me engano. Suíça, algum lugar lá da Alemanha, enfim. É o que é pediatra, né? Isso, é Polônia, tá na Polônia. É que eu Polônia. assisti um seminário Isso, esse mesmo. dele. E aí, eles fazem o que chama de análise de treino, né? Assim, para se formar um Dasais analista, quando vocês são candidatos, vocês precisam completar 200 horas de análise com um Dasais analista reconhecido e 100 horas de supervisão, né? Só que a ADI é o primeiro instituto de Dasais análise que se pretende internacional. Então, assim, tem pessoas da China, tem pessoas de algum lugar da Ásia, e tem, todos os lugares que não tem das analistas, assim, né? E aí eles precisam se encontrar em algum lugar do mundo para fazer, né, a análise de treino, assim, né? Acho que eles quebram um galho, faz um pouco de online, coisa que o Miles não gosta muito, mas é uma maneira, né? Assim, pelo menos algumas, pelo que eu entendi, às vezes eles faziam 8 horas de sessão para eles se encontrarem, assim, né?
E aí o Tamash falou da experiência, né? Queria que as pessoas trouxessem experiência. E eu pergunto para vocês assim, se um sai da Polônia, o outro sai da China, se encontra, sei lá, em algum lugar aí do globo, aí, eu não sou muito bom de geografia. Aonde vocês pensam que é o consultório? Na praça. Eles sentam na praça, um fica deitado no banco da praça e o outro fica no outro lado. Isso mostra pra gente que o setting terapêutico é o encontro, é onde dá, é o que é possível. Muito se fala sobre o divã. E hoje eu tenho um divã. Maravilhoso esse instrumento aqui. A pessoa deita pra cá e nem olha na minha cara, né? Mas um banco de praça também é um divã. Você sentar fora da vista do cliente também é um divã. Vocês sentarem cada um 45 graus, um de cada um olhando para o lado do outro, também é uma maneira de criar um efeito de divã. Quando vocês estão atendendo online e desligam a câmera e pede para essa pessoa se reclinar, né, sem olhar na sua cara, isso é um efeito de divã. Isso é análise também. Então, assim, convocar as pessoas, né, para esses espaços, assim, e olha que interessante, porque eles sentam no banco olhando para o rio, né, assim, o banco também ele não é hermético, ele não é um espaço recheado de objetos sentimentais e de importância para o chão. É um espaço novo para os dois, um espaço de paz, um espaço onde eu posso levantar, jogar a toalha e tô pedindo, porra, joga a toalha junto. Porque ali, né, no meu campo de batalha, você olhou para alguma coisa que era muito íntima minha e jogou contra mim. Aqui não. Aqui é o mundo, né? E eu tô te convidando de novo pro meu espaço. Mas vem no sapatinho. Né? Assim, e é mais ou menos isso que acontece. Ele topa. Ele é convocado para lá. Faz sentido, minha gente? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Como é que vocês estão? Então tá tudo certo. Então, obrigado pela presença de vocês, por terem vindo, né? Eu não sei se o filme não pegou todo mundo, né? O outro até teve mais gente, né? Mas a gente vai também testando esses espaços aqui dessa última quinta-feira do mês, né? Que eu já me proponho para a gente se encontrar. Sim. E também estou muito aberto, assim, a sugestões para a gente pensar juntos, né? Filmes, séries, livros, artigos. Tem o texto da Daniele Pisani, né? Que a gente fez um encontro ontem, né? Que eu até já mandei para vocês mais de uma vez, né? O caminho da linguagem. Que é muito interessante, que vai pensar justamente essa posição do analista, do analisando, e esse buraco, né, o vazio que pede, né, muito mais escuta nossa e fala dele para ser ocupado. Então, tenho pensado nesse texto, mas também quero que vocês pensem por aí, né, Cláudia, Daniane, e quem estiver vendo a gravação, né, que eu vou compartilhar com o pessoal, para a gente pensar nessas possibilidades também de interação, que vão para caminhos que vocês também, né, porque assim, vou revelar, autorrevelação. Eu queria ver esse filme de novo, porque eu vi trechos dele no Instagram. Eu quero ver de novo e vou assistir. E arrumei uma ótima desculpa para assistir. Porque é isso, a cada vez que eu assisto, eu sempre encontro um detalhe diferente e saio sempre diferente desse filme. Espero que vocês também tenham saído. Ok? Sim. Um beijo, minha gente. Nos vemos por aí. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite aí. Bom descanso. Tchau, boa Tchau. noite. Tchau.